Presidente, na verdade, eu quero trazer uma excelente notícia vindo do Judiciário. Aqui nós temos, Cleitinho, muitos embates, né, sobre questões do Judiciário, atropelo ou não, invasão de prerrogativa ou não, abuso ou não, mas tem uma excelente notícia do Judiciário, só que não é do Judiciário brasileiro, Cleitinho, é do Judiciário americano. E me explico. O Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil pediu a extradição de um jornalista por crime de opinião. E que eu saiba, senador Zequinha Marinho, não existe crime de opinião na nossa Constituição. Pelo menos se nós lermos o artigo 5º, o artigo 220, o senhor pode ser direita, esquerda, vermelho, azul, Bolsonaro, Lula, Simone Tebet, não tem problema. Isso está garantido na Constituição, o senhor ter liberdade de opinião. Mas foi pedido, então, a extradição desse jornalista por crime de opinião. E a perseguição, Cleitinho, é evidentemente política, que sofre hoje tanto jornalista no Brasil. E nesse caso eu quero destacar o caso do jornalista Alan dos Santos, que só tem um motivo, Cleitinho: posições críticas sobre decisões judiciais ou políticas. E ele, por sorte, se refugiou nos Estados Unidos para manter-se livre. E não bastasse, Cleitinho, ele ter de viver longe da família por 3 anos, com o passaporte cancelado. Me explica, que eu não consigo entender como uma instituição brasileira cancela um passaporte de um brasileiro. Está tirando a nossa cidadania, está tirando onde nós nascemos. Eu deixo de ser brasileiro, porque qual o documento que prova que Cleitinho é brasileiro nos Estados Unidos ou na Espanha? É o teu passaporte. O passaporte cancelado, o cara está preso dentro dos Estados Unidos. Passaporte cancelado, com as instituições brasileiras retirando a cidadania de um brasileiro. O Alan dos Santos, Cleitinho, teve que enfrentar tudo isso com uma filha especial, que padece de uma síndrome chamada Síndrome de West, decorrente de uma meningite. E quando congelaram os bens dele, sem qualquer prova de crime, ele ficou impossibilitado de custear o tratamento da sua filha doente e que até hoje padece dessa epilepsia, que é de difícil controle, sem andar, sem comer e se alimentando até hoje, Cleitinho, com sonda. E assim vive a família do jornalista. Tenta sobreviver enquanto as redes sociais são bloqueadas seguidamente e vive hoje exilado nos Estados Unidos. E nunca na história do Brasil, Cleitinho, um órgão de imprensa ou de mídia foi fechado dessa forma, como ocorreu com o portal Terça Livre. Só no YouTube tinha 1.300.000 seguidores. Teve cancelamento de suas contas bancárias, redes sociais, bloqueio universal de bens, e tudo isso, senhoras e senhores, nunca aconteceu no Brasil. Mesmo no período mais grave da ditadura fascista de Vargas, quando o jornal Estadão sofreu intervenção estatal, mas é incomparável com o que o Terça Livre sofreu. E na história do Brasil, Cleitinho, não tem precedentes, tá, do que realmente aconteceu. E mesmo em períodos de exceção, regime militar, de 64 a 85, Estado Novo da ditadura Vargas, onde até o Congresso Nacional foi fechada, não se conhece decisão com consequências semelhantes como essa. Num país em que o Estado ou qualquer de seus órgãos revoga a liberdade de imprensa com fechamento de veículos de comunicação, me parece, espero estar enganado, que nós não estamos mais numa democracia plena. Veículos de comunicação não são fechados pelo Estado ou qualquer de seus órgãos. E o jornalista brasileiro nunca enfrentou algo como a situação atual, caracterizado por um jornalismo feito com medo de expressar suas opiniões. E o Alan dos Santos, senhor presidente,
ao invés de se calar ou acovardar, escolheu permanecer fiel às suas convicções. E sua coragem, sua história exemplifica a difícil realidade do Brasil, que se tornou para alguns jornalistas honestos, críticos a autoridades ou não alinhados com algum espectro político ideológico. Alguns, senhor presidente, que têm o nosso respeito, permanecem fiéis às suas convicções, alguns deles de cabelos brancos, com Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Alexandre Garcia, e outros mais jovens foram obrigados a sair do Brasil, como Paulo Figueiredo, Constantino e Monarque, e tantos outros. Eu estou enganado ou se criou crime de opinião na nossa República? Será que vivemos um Estado ditatorial ou uma democracia relativa, ou estou equivocado? E quero aproveitar para parabenizar esses jornalistas mencionados pela coragem e resiliência. Para finalizar, senhor presidente, a boa notícia que eu venho trazer. Como amplamente divulgado pela imprensa, a ordem de prisão e extradição decretada pela nossa justiça foi ignorada pelas autoridades americanas desde o primeiro envio, e ontem a justiça americana arquivou o pedido de extradição expedido pelo nosso STF por conta que eles não entendem que o jornalista Alan dos Santos cometeu crime nenhum, senão, Zequinha Marinho, crime de opinião. E por conta disso, senhor presidente, nós fomos convidados por histórias semelhantes a essas. O deputado americano Chris Smith, da Comissão de Direitos Humanos, mandou uma carta para o senador Girão, convidando todos os senadores e deputados a uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que vai se realizar no próximo dia 12, no Congresso americano, para justamente alguns desses jornalistas e congressistas aqui, inclusive eu estarei lá, para realmente prestigiar o Brasil e explicar algumas anomalias que nós não concordamos e não podemos nos calar, Cleitinho, porque como diz o nosso ex-presidente, a nossa liberdade é mais importante do que a nossa própria vida. Senhor presidente, obrigado, e de acordo com a legislação dos Estados Unidos, é necessário haver um mínimo de embasamento probatório de condutas criminosas para fundamentar o pedido de extradição. E nesse caso, o jornalista Alan dos Santos, público e notório que não há prova de crime que sustente a decisão de pedido da Justiça brasileira, porque lá, Cleitinho, não existe crime de opinião. Viva a liberdade de expressão, viva a imprensa livre, viva a divergência de ideias. Obrigado, senhor presidente Rodrigo Pacheco. Senador, com a palavra, já concluiu, senador. Porque tem um minuto, que ele tem 1 minuto e 20 segundos. Rapidamente, dentro desse tempo, senhor presidente, é porque eu vi uma matéria no jornal brasileiro, com todo respeito, e eu sou a favor da liberdade de expressão e acho importante que se coloque. Mas a gente tem que reparar quando tem alguma coisa equivocada. Um veículo grande de comunicação colocando, por exemplo, eu não conheço o Alan dos Santos pessoalmente, já vi algumas entrevistas dele, mas foi dito que o Brasil não tem problema de liberdade de expressão, que nós vivemos numa plena democracia. Foi dito. E descaracterizando o caso dele, num grande veículo de comunicação, que não foi fechado nenhum veículo de comunicação no Brasil. E o que me parece, senador Rodrigo Pacheco, é que o Terça Livre, é isso o nome? Terça Livre, um blog, um canal de comunicação alternativo, foi fechado, sim, por determinação judicial no Brasil. Então, que liberdade de expressão é essa? Que democracia é essa? Que tem um canal fechado e parece que tinha 60 funcionários esse canal, tinha gente, colaboradores e tudo. Então, só para, dentro do tempo, e já acabo aqui, dizer que a verdade tem que ser reparada, e lá nos Estados Unidos o povo precisa saber disso, os congressistas. Senador Girão, só para complementar, senhor presidente, atualizei Mineira, como nosso presidente Rodrigo Pacheco, também sofreu a mesma coisa. E a AGU, a Advocacia Geral da União, ontem pediu o fechamento da Jovem Pan. Então tem informação equivocada aí. Não existe mais liberdade de expressão, infelizmente. Tem lado. Se você fala
bem de um lado, ou não se opõe, ou se apoia todas as decisões judiciais ou políticas, aí você pode falar o que você quiser. Mas se você me contraditar, me aborrecer, cuidado que eu vou colocar a máquina estatal, a Polícia Federal, para correr atrás de você, inclusive atrás de Alexandre Garcia, uma das maiores bibliotecas, um dos maiores jornalistas que tem o nosso respeito amplo e pleno de direita e de esquerda. Foi denunciado pelo ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, por fake news, que não tem tipificação penal, e a AGU subscreveu, não sei se já foi visitado pela Polícia Federal, mas Alexandre Garcia, se prepare, o nome da capa preta estão indo aí te visitar.